Talvez você tenha chegado até este vídeo sem saber exatamente por quê. Talvez ele tenha aparecido diante de você em um momento silencioso do seu dia, quase como se algo invisível tivesse guiado seus passos até aqui. E no fundo do seu coração existe uma sensação difícil de explicar, como se essas palavras fossem destinadas exatamente para você. Existe algo entre você e alguém, uma conexão que não nasceu por acaso, uma presença que continua voltando aos seus pensamentos, mesmo quando você tenta seguir em frente. Talvez vocês não estejam juntos, talvez existam distâncias, silêncios ou situações complicadas no caminho. Mas algo permanece, algo que não desaparece, e quando uma conexão insiste em existir, mesmo através do tempo e das circunstâncias, muitas vezes isso significa que há algo maior acontecendo por trás da história. Dentro de você, existe uma pergunta silenciosa que talvez poucas pessoas conheçam. Será que ainda existe amor verdadeiro reservado para mim? Depois de tantas experiências, decepções ou momentos em que você se perguntou se algum dia alguém realmente enxergaria quem você é, essa dúvida se instalou no coração. Mas a verdade é que o amor não desaparece apenas porque o caminho até ele parece complicado. Às vezes, o que parece um atraso é apenas um tempo de preparação. Um tempo em que duas histórias estão sendo moldadas antes de finalmente se encontrarem com clareza. Há forças na vida que não podemos enxergar completamente, mas que silenciosamente organizam encontros, caminhos e acontecimentos. Algumas pessoas chamam isso de destino, outras chamam de propósito, outras acreditam que é o próprio Deus conduzindo as histórias humanas com uma sabedoria que ultrapassa nossa compreensão. Quando duas pessoas sentem uma conexão profunda, mesmo em meio a obstáculos, muitas vezes isso não é apenas coincidência. Pode ser parte de algo maior, algo que ainda está se revelando aos poucos. Você já sentiu isso, não é? Aquela sensação de que existe algo especial entre você e alguém, mas ao mesmo tempo algo parece impedir que tudo aconteça naturalmente. Momentos em que os olhares dizem mais do que palavras. Momentos em que o silêncio entre duas pessoas parece carregar sentimentos que nenhum dos dois sabe explicar completamente. E talvez você tenha passado noites tentando entender essa história, perguntando a si mesma se tudo isso era real ou apenas algo criado pela sua imaginação. E se essa conexão não for um erro? E se aquilo que você sente for, na verdade, o início de algo que ainda está encontrando o seu momento certo para acontecer? Algumas histórias de amor não começam de forma simples. Elas atravessam fases, dúvidas, medos e até distâncias antes de finalmente se revelarem por completo. E às vezes, quando tudo parece confuso, é exatamente quando algo importante está prestes a mudar. Porque quando duas histórias realmente pertencem uma à outra, a vida encontra uma maneira de aproximá-las novamente. Se essa mensagem tocou o seu coração de alguma forma, deixe um like neste vídeo, porque isso ajuda essa mensagem a chegar a outras pessoas que também precisam ouvir essas palavras neste momento da vida. E se você sente que conteúdos como este trazem reflexão, esperança e clareza para o seu caminho emocional, inscreva-se agora no canal para continuar recebendo mensagens que podem transformar a forma como você entende o amor, as conexões e os sinais que a vida coloca diante de você. E quero te fazer uma pergunta muito especial. De onde você está assistindo este vídeo? Escreva aqui nos comentários o nome da sua cidade e do seu estado, porque é sempre emocionante ver quantas histórias diferentes estão conectadas aqui através de uma mesma mensagem. Há momentos na vida em que algo aparentemente simples acontece, e mesmo assim sentimos que existe algo maior por trás daquele instante. Talvez tenha sido exatamente isso que aconteceu agora. Talvez você tenha encontrado este vídeo sem procurar por ele, como se alguma força silenciosa tivesse guiado seus passos até aqui.
Às vezes, o destino não se revela através de grandes acontecimentos, mas através de pequenos sinais que aparecem exatamente quando o coração precisa de respostas. Pode ser que você esteja vivendo uma situação que ninguém ao seu redor consegue entender completamente. Existe alguém em sua história que continua presente dentro de você, mesmo quando o tempo passa, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer que tudo deveria ter acabado. Algo nessa conexão simplesmente não desaparece. E quando uma ligação emocional permanece viva assim, muitas vezes existe algo mais profundo acontecendo. Talvez você já tenha tentado explicar essa história com lógica. Talvez tenha dito a si mesma que era apenas uma coincidência, ou apenas um sentimento passageiro. Mas dentro de você sempre existiu aquela pequena voz, dizendo que não era tão simples assim. Existe algo diferente nessa conexão, algo que insiste em permanecer. E se o que você está vivendo não for apenas mais uma experiência comum da vida? E se existir um propósito escondido por trás dessa história que ainda não foi totalmente revelado? Às vezes, aquilo que parece confuso no presente faz parte de um caminho que ainda está se formando. Então, antes de ir embora, antes de pensar que essa mensagem não tem nada a ver com você, fique comigo por alguns instantes, porque pode existir uma razão muito específica para que essas palavras tenham chegado exatamente até você neste momento da sua vida. Dentro do coração de muitas pessoas, existe uma pergunta silenciosa que raramente é dita em voz alta. Depois de tantas experiências, decepções e histórias que não terminaram como deveriam, surge uma dúvida inevitável. Será que o amor verdadeiro ainda existe para mim? Talvez você tenha amado profundamente alguém no passado. Talvez tenha acreditado que aquela pessoa seria a história que duraria para sempre. E quando tudo mudou, quando as coisas não aconteceram da forma que você imaginava, uma parte de você começou a questionar se ainda era possível acreditar no amor novamente. Mas o coração humano tem algo extraordinário. Mesmo depois das feridas, mesmo depois das despedidas inesperadas, ainda existe dentro dele um espaço reservado para a esperança. Uma pequena chama que se recusa a apagar completamente. Às vezes, essa esperança aparece de forma inesperada, através de uma lembrança, de um pensamento que insiste em voltar, ou até mesmo através da sensação de que existe alguém que ainda faz parte da sua história de uma maneira que você não consegue explicar. E é justamente essa esperança silenciosa que faz você continuar buscando respostas, porque no fundo do seu coração existe uma parte de você que ainda acredita que talvez, apenas talvez, exista algo maior esperando para acontecer. Muitas pessoas acreditam que a vida é apenas uma sequência de coincidências, mas outras sentem que existe algo maior, organizando encontros, caminhos e acontecimentos de maneiras que nossa mente nem sempre consegue compreender. Algumas conexões humanas parecem carregar algo diferente. Elas surgem de forma inesperada, criam uma sensação profunda de reconhecimento e deixam marcas que não desaparecem facilmente. Mesmo quando duas pessoas se afastam, algo permanece vivo dentro da memória emocional. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de que um encontro específico não aconteceu por acaso. Aquela impressão de que havia algo especial naquela história, algo que parecia ir além de uma simples coincidência. Muitas tradições espirituais acreditam que certos encontros fazem parte de um propósito maior. Que algumas pessoas entram em nossas vidas para despertar algo dentro de nós, para nos ensinar algo importante ou até mesmo para transformar completamente nosso caminho. E quando pensamos dessa forma, algumas histórias que antes pareciam confusas começam a fazer mais sentido. Porque aquilo que parecia apenas um desencontro pode, na verdade, fazer parte de um processo muito maior que ainda está acontecendo.
Se você já viveu uma conexão emocional intensa com alguém, então sabe exatamente como isso funciona. Existem momentos em que duas pessoas se encontram e, de alguma forma inexplicável, parece que existe algo diferente no ar. Os olhares duram um pouco mais do que deveriam. As conversas parecem mais profundas do que simples palavras. E às vezes, até o silêncio entre duas pessoas parece carregar sentimentos que ninguém consegue explicar completamente. E então começam as perguntas. Será que estou imaginando coisas? Será que essa conexão realmente existe ou tudo isso está apenas dentro da minha cabeça? Muitas pessoas já se fizeram exatamente essas mesmas perguntas. A verdade é que quando um sentimento é real, ele deixa sinais. Pequenos detalhes, lembranças que permanecem vivas e aquela sensação persistente de que existe algo importante naquela história. E talvez o que você esteja sentindo agora seja justamente isso. A percepção de que existe uma conexão que não pode ser ignorada facilmente, mesmo quando a vida parece complicada. O amor sempre foi uma das forças mais poderosas da experiência humana. Ele inspira sonhos, cria histórias e faz as pessoas acreditarem que algo extraordinário pode acontecer quando duas vidas se encontram no momento certo. Algumas histórias de amor começam de forma simples e direta, mas outras seguem caminhos muito mais complexos. Elas passam por fases, por dúvidas, por momentos de distância e por situações que parecem impedir que tudo aconteça facilmente. E mesmo assim, em muitos casos, essas histórias acabam encontrando uma forma de acontecer. Porque quando duas pessoas realmente compartilham uma conexão profunda, a vida muitas vezes encontra caminhos inesperados para aproximá-las novamente. Talvez você esteja exatamente nesse tipo de história agora. Uma história que ainda não terminou. Uma história que ainda está sendo escrita, mesmo que você ainda não consiga enxergar completamente para onde ela está indo. E é por isso que você está aqui neste momento. Porque às vezes, quando uma história parece confusa demais para ser entendida, é exatamente quando algo importante está prestes a se revelar. Existe algo que precisa ser compreendido com calma antes de qualquer conclusão precipitada. Quando duas pessoas sentem uma conexão profunda, mas algo parece impedir que essa história aconteça de forma natural, muitas vezes o problema não está no sentimento em si. O sentimento pode ser verdadeiro. A conexão pode ser real. O que muitas vezes está bloqueando tudo é algo interno, algo que ainda não foi resolvido dentro de uma das duas pessoas. Muitos homens, por exemplo, carregam batalhas silenciosas que raramente compartilham com alguém. Feridas antigas, decepções que deixaram marcas, inseguranças que nasceram em momentos difíceis da vida. Essas experiências criam barreiras emocionais, que fazem com que o coração se proteja, mesmo quando encontra alguém que poderia trazer felicidade. Isso cria um conflito interno poderoso. O coração sente atração, proximidade e até amor, mas a mente começa a criar dúvidas e medos. Parte dele quer se aproximar, quer viver aquilo que sente quando está perto de você. Outra parte tenta proteger-se, tentando evitar a possibilidade de sofrer novamente. E é exatamente nesse ponto que muitas histórias parecem ficar paradas no tempo. Não porque o sentimento não exista, mas porque existe um processo interno acontecendo dentro da outra pessoa. Um processo de cura, de amadurecimento e de compreensão do que realmente está sentindo. Talvez você já tenha percebido pequenos sinais disso, momentos em que ele se aproxima, demonstra carinho, cria momentos especiais e logo depois se afasta novamente. Esse movimento pode parecer confuso, mas muitas vezes é exatamente o reflexo desse conflito interno. O mais importante de entender é que esse tipo de comportamento não significa que você não seja importante. Muito pelo contrário.
Às vezes, o afastamento acontece justamente porque o sentimento é mais profundo do que a pessoa está preparada para lidar naquele momento. Isso não significa que você deve esperar indefinidamente ou abandonar sua própria vida emocional. Significa apenas que algumas histórias precisam de tempo para se revelar completamente. Tempo para que as peças internas se encaixem e para que a coragem apareça no lugar onde antes existia apenas medo. E enquanto esse processo acontece, existe algo fundamental que você precisa lembrar. Seu valor não depende da decisão ou do tempo de outra pessoa. Seu valor existe independentemente de qualquer história de amor. Agora, imagine por um instante o que pode acontecer quando esse medo finalmente começa a desaparecer. Quando uma pessoa entende que fugir do amor não resolve nada, apenas prolonga a distância entre aquilo que o coração deseja e aquilo que a vida realmente pode oferecer. Existe um momento em muitas histórias em que algo muda silenciosamente. Uma conversa inesperada, um momento de reflexão profunda, ou até mesmo a percepção de que fugir do sentimento não fez com que ele desaparecesse. Pelo contrário, fez com que ele se tornasse ainda mais claro. Quando esse momento chega, muitas coisas começam a se transformar. A distância diminui, a comunicação começa a reaparecer. Pequenos gestos começam a revelar aquilo que antes estava escondido por trás do medo. Isso acontece porque o amor verdadeiro tem uma característica muito especial. Ele pode até ser adiado por um tempo, pode até enfrentar obstáculos e dúvidas, mas quando ele realmente existe, ele encontra uma maneira de voltar à superfície. E nesse momento, aquilo que parecia uma história complicada começa a fazer sentido. As pausas, os silêncios e até os afastamentos passam a ser vistos como partes de um processo que estava preparando duas pessoas para se encontrarem de forma mais madura. Mas existe algo muito importante que você precisa fazer enquanto isso acontece. Continue vivendo sua vida. Continue cuidando de si mesma, crescendo, evoluindo e construindo a melhor versão de quem você é. Porque quando duas pessoas finalmente se encontram no momento certo, o que torna a relação forte não é apenas o sentimento que existia antes. É a maturidade que cada uma desenvolveu ao longo do caminho. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo na sua história agora. Talvez essa conexão ainda esteja encontrando o momento certo para se revelar completamente. Porque algumas histórias de amor não começam quando duas pessoas se encontram. Algumas começam quando duas pessoas finalmente estão prontas para se reconhecer de verdade.